E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11:25. Há palavras que escutamos na Bíblia que parecem bonitas, espirituais e inspiradoras, mas quando chega a hora de viver de verdade, elas doem. E uma dessas palavras é perdão. Perdoar não é poético, perdoar não é automático. Perdoar muitas vezes não é fácil. Às vezes é a decisão mais dolorosa que um coração machucado pode tomar. E é exatamente nesse lugar, no ponto mais delicado da alma, que Jesus coloca o dedo quando diz: quando vocês estiverem orando, perdoem. Ele não fala quando tiver vontade, quando passar a dor, quando a pessoa reconhecer o erro, quando tudo melhorar. Ele diz: quando estiver orando, ou seja, agora. Isso nos ensina algo profundo. O perdão não é uma emoção, é uma decisão espiritual. Pense por um instante como Jesus escolhe esse momento para falar sobre o perdão. Ele poderia ter dito isso em qualquer contexto, mas ele decide ligar o perdão com a oração. Por quê? Porque não existe oração verdadeira em um coração que guarda rancor. Não existe intimidade com Deus enquanto seguramos mágoas como se fossem armas que nos protegem. A verdade é que a mágoa não protege, ela corrói, pesa, aprisiona. E talvez você tenha orado, clamado, buscado respostas, mas não consegue sentir leveza na tua alma. E Jesus, com toda a doçura e firmeza que ele tem, hoje ele te olha e diz: Filho, filha, solta, perdoa. Muita gente coloca um peso sobre o perdão que a Bíblia nunca colocou. Você não precisa fingir que nada aconteceu, negar a dor, voltar a confiar da mesma forma, se reaproximar de quem te feriu, permitir novamente que alguém ocupe o mesmo espaço no seu coração. Perdão não é reconciliação, perdão não é memória apagada, perdão não é vulnerabilidade forçada. Perdão é entregar a justiça nas mãos de Deus. É parar de lutar sozinho, é parar de carregar dentro do peito aquilo que só está te machucando ainda mais. É dizer: Senhor, eu não entendo, eu não queria ter passado por isso, mas eu abro mão da minha necessidade de controlar essa dor e coloco essa pessoa, essa ferida nas tuas mãos. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro. Tem feridas que a gente acha que já superou, mas basta ouvir um nome, ver uma foto, lembrar de uma conversa e o coração pega fogo de novo. Sabe por quê? Porque a mágoa cria correntes invisíveis. E enquanto você pensa que está protegendo o teu coração, na verdade está prendendo a si mesmo. O rancor não prende a outra pessoa, prende você. A mágoa não paralisa o outro, paralisa você. E Jesus sabe disso. Por isso ele não te pede para perdoar apenas porque é o certo. Ele te pede para perdoar porque te ama. Perdoar é Deus dizendo: Eu quero que você seja livre, que você viva livre. Perdoar é se curar, é limpar o coração de todas as toxinas que a dor deixou, é fechar uma porta que estava drenando a sua paz. O perdão não coloca a pessoa de volta na sua vida, coloca você de volta na sua vida. Há pessoas que te feriram e nunca te pediram perdão. Elas nunca vão pedir, nunca vão admitir, nunca vão reconhecer. Mas o seu coração não pode depender disso. Se você esperar pela retratação do outro, vai carregar uma dor que não é sua por uma vida inteira. Por isso, Jesus te chama hoje para perdoar, não porque o outro merece, mas porque você merece viver em paz. Jesus sabe que o ódio adoece, que o rancor suga a vida, que a mágoa destrói relacionamentos futuros, que a dor não resolvida vira amargura. É por isso que ele te chama com firmeza e misericórdia. Perdoe. Porque quando você perdoa, o que era peso vira entrega, o que era ferida vira cicatriz, o que era dor vira testemunho. Deus não te chama para ser forte sozinho, ele te chama para ser curado. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei perdoar e ainda dói.
E tudo bem. Perdoar é uma decisão imediata, mas a cura é um processo contínuo. A cada vez que a lembrança voltar, a cada vez que a dor apertar, você pode repetir: Senhor, eu já perdoei, e se algo ainda dói, cura o que ficou. O perdão é uma porta, a cura é o caminho. Você já percebeu como a mágoa te rouba energia? Como te prende em pensamentos repetitivos? Como tira sua paz? Isso não é por acaso. A falta de perdão é uma das armas favoritas do inimigo para paralisar as vidas espirituais. Por isso, Jesus é tão direto. Quando orar, perdoe. Perdoar é um ato espiritual, é uma guerra espiritual e é uma vitória espiritual. Quando você perdoa, o inimigo perde acesso à sua mente, perde influência sobre as suas emoções, perde espaço na sua vida. Perdoar é um ato de autoridade espiritual. Quantas respostas você busca? Quantas portas pedindo para que Deus abra? Quantas negligências emocionais você tem carregado por anos? Jesus está te mostrando algo. Às vezes o que falta não é a falta de fé, é perdão. O perdão limpa o coração, alinha a alma, desbloqueia o espiritual e abre espaço para Deus agir com liberdade. Talvez muitas coisas estão esperando apenas isso, você liberar aquilo que te prende. Antes de pedir que você perdoe, Jesus te lembra. Você também foi perdoado. Cada falha, cada pecado, cada queda, cada fraqueza. Ele olhou para tudo isso na cruz e disse: Eu perdoo. E se ele fez isso por você, ele também te dá força para fazer por outros. Não sozinho, não no seu limite, mas no dele. O perdão que Deus pede é o mesmo perdão que ele capacita você a dar. O perdão é um ato que liberta, transforma, cicatriza, cura e renova. Hoje, Jesus te chama para dar um passo, não fácil, não leve, não emocional, mas espiritual. Ele te chama para deixar ir, para soltar o que te feriu, para parar de carregar o que te pesa, para permitir que ele trate o que ninguém mais pode alcançar. E quando você fizer isso, não será apenas um ato de fé, será um ato de renascimento. Porque o perdão não é sobre os outros, é sobre você, é sobre a sua liberdade, é sobre a sua cura, é sobre o que Deus ainda quer fazer na sua história. E Ele está pronto, Ele está perto e Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com Deus, queridos.